Como reaplicar o seu protetor solar ao longo do dia e por cima da maquiagem. A grande maioria das pessoas sabe que precisa aplicar o protetor solar, mas na prática acaba esquecendo ou ficando com preguiça porque dá trabalho, porque borra a maquiagem e muitas vezes não é nada prático, não é verdade? Nesse vídeo eu vou explicar as 5 formas de reaplicar o seu protetor solar ao longo do dia e no final eu vou te contar como eu faço no meu dia a dia para reaplicar o meu protetor de forma mais prática. Eu sou a doutora Camila Zini, sou dermatologista e se você é novo por aqui, já peço para seguir aqui o meu canal e compartilhar esse vídeo que pode ser muito importante para os seus amigos. Nós sabemos que o protetor solar ele não dura o dia inteiro e muitas vezes a gente precisa reaplicar pelo menos 3 vezes ao dia para a gente conseguir uma proteção adequada para a pele. Sempre que eu pergunto para as minhas pacientes quantas vezes elas estão reaplicando o protetor solar, na maioria das vezes elas falam que só aplicam uma vez. Por quê? Porque tem dificuldade, ou porque acaba esquecendo, ou porque não é nada prático. E eu quero saber de você, se você reaplica o seu protetor solar ou se você tem alguma dificuldade. Conta para mim aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui algumas formas de protetor para poder te ajudar e você poder encontrar alguma para chamar de sua. A primeira forma é essa aqui, ó, cremes ou loções. Essa é uma das melhores formas para começar o seu dia. Por quê? Porque algumas pesquisas feitas com usuários de protetor solar viram que essa forma as pessoas costumam passar uma quantidade maior do produto. Lembrando que todo produto tem um fator de proteção e esse fator também depende da quantidade de produto que a gente aplica na pele. Ou seja, se você tiver um protetor, por exemplo, fator 50, e aplicar uma camada muito fininha na pele, você não vai conseguir atingir o FPS 50 que está no rótulo do protetor. E acaba atingindo um FPS, por exemplo, 20 ou 30. Então, muitas vezes, a gente precisa colocar uma quantidade bem grande para poder atingir esse FPS que vem aqui no rótulo do protetor. E para as pessoas que querem evitar manchas e envelhecimento precoce, é recomendado sempre usar o protetor com cor de base, com óxido de ferro, que é uma substância que também protege para a luz visível, como eu explico nesse outro vídeo que eu fiz aqui, que eu vou deixar aqui nos cards. A segunda forma, muito legal, são os protetores em bastão, que é esse tipo aqui. Eles são muito práticos, cabem em qualquer bolsa e também muitos deles têm cor de base, como esse aqui da Adicus que eu estou usando. Eu acho ótimo para reaplicação, muito prático. Você pode estar maquiada, é só passar com muito cuidado por cima da maquiagem para não borrar. E também pode ser aplicado por cima de outros protetores, como o protetor em creme, o protetor em loção. Lembrando que para ter uma proteção adequada com os protetores em bastão, a gente precisa pelo menos passar 4 vezes no mesmo sentido, né? Então a gente tem que passar uma quantidade boa, não pode economizar. A outra forma são essas aqui, essas bases compactas. Essas bases, elas funcionam como maquiagem e funcionam também como protetor solar. O legal também é que elas vêm geralmente com um espelhinho e uma esponjinha também que fica muito prática para andar na bolsa. Então, essa forma, ela pode ser também reaplicada por cima do protetor em creme ou pelo protetor em loção. Você pode aplicar tanto com a esponjinha que vem no próprio produto ou até com o seu dedo, se o seu dedo estiver bem limpinho, também você pode usar. A terceira forma é essa aqui, são os protetores em spray. Essa forma, geralmente, ela é mais prática para quando a gente tem uma extensão maior do corpo para poder atingir. Principalmente, por exemplo, quando a gente vai à praia ou quando a gente vai à piscina e a gente precisa passar numa extensão muito grande, essa forma ela é muito prática e muitas vezes os homens gostam muito dessa forma porque é mais fácil de passar nas áreas que tem pelo. O cuidado que você deve ter com esse tipo de protetor é que quando você aplicar ele, você deve espalhar também, porque muitas vezes ele fica concentrado num ponto só.
E quando a gente passa no rosto, ele tem que tomar cuidado para não deixar os olhos abertos quando você borrifar o seu rosto com ele e não deixar a boca aberta também para não cair dentro da sua boca. Eu não gosto muito dele quando a gente está maquiada, porque muitas vezes quando a gente passa ele com a maquiagem, ele acaba borrando um pouco a maquiagem. Outra opção que as mulheres geralmente adoram são os protetores em pó compacto. Esse aqui da Episol, mas tem de várias marcas também que eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Esse pó, ele é bem interessante porque ele, além de ser protetor solar, ele também age como maquiagem e age tirando o brilho da pele, dando aquele efeito sequinho, dando aquele efeito mate na pele, que é muito bom para a pele da brasileira, que geralmente é uma pele mais oleosa. Ele só tem um problema. Muitas vezes a gente não consegue passar a quantidade adequada desse protetor na nossa pele e a gente acaba passando uma quantidade menor. Talvez por não ter muita aderência, para ele não ficar muito, segurar muito o protetor na pele, a gente acaba usando uma quantidade menor. Então eu não recomendo que você passe somente o protetor em pó. Se você for usar o protetor em pó, tenta usar sempre um outro protetor por baixo desse pó para poder potencializar o efeito da sua proteção. Agora, como que eu faço na prática? Eu vivo na correria e vivo sempre de maquiagem. Então, de manhã, eu busco aplicar um protetor em loção, uma camada bem generosa no meu rosto, sempre que eu acordo. Eu espero secar. Depois que eu passo esse protetor em loção, eu posso passar também o pó compacto com protetor solar. Depois eu passo a minha maquiagem, o meu blush, a minha maquiagem normal. Não podemos esquecer de passar um protetor sem cor de base, principalmente nas nossas orelhas, no pescoço, no colo, nas mãos, nos braços, tudo que está para fora da roupa, a gente precisa usar também protetor solar. Ao longo do dia, eu ando sempre na minha bolsa um bastãozinho tipo esse aqui, que ele é muito prático e eu vou reaplicando ao longo do dia. Por exemplo, agora eu estou de maquiagem. Geralmente eu pego um espelhinho e começo a reaplicar ele sempre por cima mesmo do protetor que eu já coloquei de manhã na minha pele. Algumas dúvidas que sempre surgem eu também vou explicar para você. Uma delas é: posso reaplicar o protetor por cima ou preciso lavar o rosto antes de reaplicar o protetor solar? Então, na maioria das vezes você não vai estar em casa, você vai estar na rua e às vezes a gente está numa correria, num lugar que a gente não tem um ambiente adequado para lavar o nosso rosto. Então você pode sim reaplicar o protetor por cima do protetor que você passou de manhã sem problema nenhum. Você pode lavar o rosto quando você estiver em casa, de manhã e de noite. E ao longo do dia, você vai reaplicando o protetor sem lavar o rosto. Outra pergunta: posso usar o protetor branquinho por baixo e depois passar uma base por cima? Pode e deve, porque a gente sabe que o protetor branquinho muitas vezes não vai proteger da luz visível, que é essa luz aqui da nossa casa, do nosso computador, do celular, e você pode passar uma base que tenha substância protetora para a luz visível por cima. Então você vai potencializar o efeito desse protetor solar, ainda vai ajudar a cobrir manchinhas, imperfeições. E principalmente quem tem mancha na pele, nós sabemos que essa mancha, ela precisa estar sempre bem escondida. Quanto mais escondida sua manchinha tiver, mais protegida também ela está. E outra questão que sempre me perguntam é: posso substituir o meu protetor solar por uma base com fator de proteção solar? A gente sabe que muitas maquiagens e muitas bases, elas têm esse fator de proteção solar. Só que a gente não pode substituir um protetor por uma base com um fator de proteção. Por quê? Essas bases com fator de proteção, geralmente, elas têm um fator de proteção baixo e também elas geralmente só protegem para um tipo de radiação solar, que é a radiação UVB. Nem sempre elas têm uma proteção UVA adequada. UVA é o raio, é a radiação solar que mancha e que envelhece a nossa pele. Então a gente pode sim usar a base, mas essa base tem que estar por cima de um protetor solar. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de compartilhar com aquela sua amiga que gosta de cuidados com a pele. Um beijo e até o próximo vídeo.